Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mini curso de integração dupla. Para que você possa compreender bem o significado de uma integral dupla, é necessário que você tenha bem clara a ideia do que significa uma integral. Então, nessa primeira aula, eu vou abordar de maneira um pouco mais aprofundada o conceito de integral simples. Por isso, nessa primeira aula, nós vamos estudar integrais simples e o cálculo de áreas, dando ênfase à interpretação de integral simples, obviamente, como área. E a principal pergunta que vamos responder nessa primeira aula é: como calcular a área sob o gráfico de uma função? Então, eu vou começar com um exemplo bem simples, que é a função y igual a x sobre 2, cuja representação no plano é uma reta. E nós estamos interessados em calcular a área abaixo do gráfico dessa função, no intervalo em x, que vai de 0 até 4. Nesse caso em particular, quando nós observamos a área abaixo do gráfico da curva, no intervalo de 0 até 4, nós temos um triângulo, que é uma área bem simples de calcular. E ela foi escolhida justamente para que a gente possa saber o valor exato, para depois poder comparar com a área que a gente obtém, através do processo que leva até a integral. Então, nosso primeiro trabalho vai ser calcular a área desse triângulo. É conhecido que a área de um triângulo, independente de qual seja, é dado pela seguinte expressão: área igual a base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Nesse exemplo aqui, a base do triângulo mede 4, de 0 até 4. A altura do triângulo essa aqui na vertical, que vai de 0 até 2, portanto, ela mede 2. E aí nós calculamos 4 vezes 2, 8, dividido por 2, dá 4, que é o valor da área desse triângulo. Então, guarda bem esse valor, que ele vai servir como referência para a gente comparar com o valor das áreas que vamos calcular daqui para frente. Bom, agora nós vamos dar início ao caminho que leva até o conceito de integral. Para isso, nós vamos calcular a mesma área, ou seja, a área do triângulo que a gente calculou anteriormente, só que agora utilizando conceitos de cálculo. Então, qual seria a ideia? Nós vamos pegar a região triangular abaixo do gráfico da curva e vamos dividir essa região em retângulos. Porque retângulos são figuras cuja área é muito simples de calcular. Nós já sabemos que a área de um retângulo é dado pelo produto da sua base pela sua altura. Então, você escreve aqui base vezes altura. Então, aqui está o gráfico da função y igual a x sobre 2. Nós já sabemos que abaixo desse gráfico, no intervalo de 0 até 4, nós temos um triângulo. Só que a partir de agora nós vamos adotar outro processo para calcular a área de forma aproximada. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um intervalo de 0 a 4 e dividir em subintervalos. O que eu fiz aqui foi dividir o intervalo de 0 até 4 em dois intervalos de tamanho 2. Um que vai de 0 até 2 e o outro que vai de 2 até 4. Esse primeiro ponto, que é o 0, eu vou chamar de x0. O segundo ponto, que é o 2, eu vou chamar de x1. E o próximo ponto, que é o 4, eu vou chamar de x2. Essa distância de 0 até 2, ou de x0 até x1, eu vou chamar de ΔX1. E essa distância de x1 até x2, eu vou chamar de ΔX2. E vamos usar bastante essa notação daqui para frente. A partir desse primeiro subintervalo, nós vamos construir um retângulo, onde a base é o ΔX2 e a altura é 1, que na verdade é o f de x1. Ou f de 2, se você preferir, e que tem valor 1. Então, essa vai ser a altura. E aí você tem esse primeiro retângulo aqui, que eu vou destacar para você. E você vai repetir o mesmo procedimento no segundo subintervalo, cuja base é ΔX2. E aqui, a partir do segundo valor, x2, você vai encontrar f de x2 e vai usar como altura
para que você possa construir o segundo retângulo. Então, vou completar aqui. E aí você tem um retângulo com base ΔX1 e outro retângulo com base ΔX2. Agora nós vamos calcular a área de cada um desses retângulos. A área do primeiro retângulo, que eu chamei de A1, é a sua base, ΔX1, vezes a altura, que é, nós já vimos aqui, f de x1. E essa forma de escrever ela é importante porque ela vai ser utilizada na hora que a gente for definir o conceito de integral. O ΔX1 vale 2. F de x1 nós já vimos que vale 1. De modo que a área desse primeiro retângulo é 2 vezes 1, que é 2. Agora vamos fazer a mesma coisa para o segundo retângulo. A base é ΔX2. A altura, já que aqui é o x2, a altura é a imagem do x2, f de x2. A base mede 2, porque de 2 até 4. F de x2, que é a altura, mede 2, essa é a altura, 2. E como resultado, a área 2 vezes 2 igual a 4. E aí o que acontece? Se você for calcular a área de forma aproximada, que é o que a gente vai fazer agora, o primeiro retângulo tem área 2. O segundo retângulo, já vimos que tem área 4. E a soma das duas áreas dos dois retângulos é 6. Obviamente, esse valor é bem diferente da área do triângulo que nós calculamos anteriormente, que tinha valor 4. E aí você consegue explicar por que essa diferença. Nós antes tínhamos um triângulo. Quando aproximamos por dois retângulos, nós adicionamos esta área aqui que não existia anteriormente, e nós adicionamos no segundo retângulo essa área aqui que não existia anteriormente. Portanto, nós temos duas áreas em excesso, que fez o valor aumentar um pouquinho e dá 6. O que é que nós temos até agora? Um triângulo com área 4, uma aproximação utilizando retângulos que teve valor 6, e aí você deve estar se perguntando como que a gente pode fazer para melhorar esse resultado, já que o 6 está um pouquinho distante do valor exato, que é 4. Então, a sugestão aqui é dividir o intervalo 0,2 em mais partes. Você viu anteriormente que quando dividimos em dois retângulos, nós tivemos algumas áreas em excesso. A ideia aqui é que quando você divide em mais partes, você ainda tem área em excesso, você tem um valor aproximado, mas ele é um pouco melhor. Eu vou te mostrar isso geometricamente e depois nós vamos fazer os cálculos para você entender como é que funciona. Agora eu vou dividir o mesmo intervalo de 0 a 4, não mais em duas partes, mas agora em 4 partes. De 0 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3 e de 3 até 4. E em cima de cada um desses intervalos, eu vou construir um pequeno retângulo. Esse primeiro retângulo aqui, de 0,1 com essa base. Nesse segundo intervalo, nós fechamos e temos aqui um outro retângulo. A mesma coisa para um intervalo de 2 até 3. Completa aqui para ter um outro retângulo. E, finalmente, a mesma coisa de 3 até 4. Nós ficamos agora com 4 retângulos. E se você observar, de fato, nós temos um valor errado, porque você tem umas áreas aqui em excesso, mas o excesso é um pouquinho menor do que você tinha anteriormente. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Esse primeiro intervalo aqui eu vou chamar de ΔX1. Esse segundo intervalo de 1 até 2 eu vou chamar de ΔX2. Esse terceiro intervalo de 2 até 3 eu vou chamar de ΔX3. E o último intervalo eu vou chamar de ΔX4. Essas são as bases dos retângulos que nós vamos calcular a área. Agora vamos ver quais são as alturas. A altura do primeiro é a imagem em cima da reta do x1, ou seja, é f de x1. A imagem do segundo está em cima da reta, em cima da função, e é a imagem do x2.
ou seja, é f de x2. A mesma coisa aqui, f de x3, e a mesma coisa aqui, que é essa altura bem grande, que o f de x4. Então, a primeira área fica base, ΔX1, vezes a altura, que é f de x1. A base de 0 até 1 mede 1. A altura mede 1 meio. É só você substituir x1, que é 1, na função. F de x1 vai dar 1 meio. E aí a primeira área é 1 vezes 1 meio, que dá 1 meio. A segunda área tem como base ΔX2 e como altura a imagem do x2 aqui na reta, ou seja, f de x2. De modo que a base mede 1 e a altura mede 1 também. Então, a área que é base vezes altura, 1 vezes 1 é 1. A terceira área você faz o mesmo procedimento. A base ΔX3, a altura f de x3, a base é 1 e a altura é a imagem do 3. Se você substituir aqui, 3 sobre 2, 3 meios. Já coloquei aqui, 3 meios. Então, a área base vezes altura, 1 vezes 3 meios, que dá 3 meios. E, finalmente, a última área, a base ΔX4, a altura f de x4. O ΔX4 de 3 até 4 também mede 1. A altura, que é f de x4, é só você substituir o valor 4 na função. 4 por 2 dá 2, está aqui a altura. E aí, quando você multiplica base vezes altura, você obtém como valor 2. E agora, como um valor aproximado para a área do triângulo, nós vamos tomar a soma das áreas dos 4 retângulos. Então, o primeiro retângulo teve área 1 meio. O segundo retângulo teve área 1. O terceiro retângulo teve área 3 meios. E o quarto retângulo teve área 2. E aí, quando você soma 1 meio mais 3 meios, dá 4 meio, que é 2, mais 1, 3, mais 2, 5. E aí, se você comparar com o valor da área aproximada que você obteve no caso anterior, onde a gente dividia o intervalo 0,4 em duas partes apenas, a gente obteve área 6. E agora, dividindo em mais partes, geometricamente, a gente observa que o excesso é um pouquinho menor. Fazendo os cálculos, a gente vê que, de fato, isso acontece. Então, você tinha uma área que era 6. Quando você dividiu em mais partes, você agora obteve uma área que é 5. Você obtém um resultado um pouquinho melhor. Então, o que é que esses cálculos realmente indicam para a gente? Então, o que é que nós podemos observar a partir desses exemplos? Baseado nos cálculos que fizemos anteriormente, quanto maior o número de retângulos, menor será o erro de aproximação. E mais preciso, claro, será o resultado. Então, vamos lá. Quanto maior o número de retângulos, quanto mais partes você dividir, menor o erro que você comete na aproximação. Se você comete um erro menor, obviamente o resultado vai ser mais preciso. E agora nós temos uma indicação do que é necessário fazer para que a gente possa obter o valor exato da área. O primeiro passo é dividir aquele intervalo de 0 até 4 em um número muito grande de partes. Um número absurdamente grande, porque pelo que observamos nos exemplos anteriores, dividindo em mais partes, a gente obtém um resultado melhor. E agora vamos tentar expressar matematicamente a ideia de dividir esse intervalo em um número grande de partes. Aqui nós dividimos o intervalo todo em um grande número de intervalos menores. E a partir de cada um desses intervalos, nós construímos um retângulo. E vamos chamar as bases desses retângulos de ΔX1, ΔX2, ΔX3 e assim por diante, até o último retângulo que tem base ΔXN. E agora nós vamos calcular a altura da mesma forma que fizemos anteriormente. Esse primeiro ponto aqui é o x0,
Esse segundo ponto é o x1, então a altura é f de x1. O próximo ponto é o x2 e a altura aqui é f de x2, e assim por diante, até o último ponto, que é o xn, e a altura é f de xn. Ou seja, o processo é exatamente o mesmo que foi feito anteriormente. E aí vamos escrever. O primeiro triângulo ele tem base ΔX1 e altura f de x1. O segundo tem base ΔX2 e altura f de x2. E assim por diante até o último que tem base ΔXn e altura f de xn. Então, ao invés de olhar para a área do triângulo, nós vamos somar todos esses pequenos retângulos, que vai dar um valor aproximado para a área que nós queremos calcular. Então, a área aproximada do triângulo é a soma da área do primeiro retângulo com a área do segundo retângulo, e assim por diante até a área do enésimo retângulo. Mas é claro que esse processo continua impreciso, porque se você observar, cada retângulo tem um excesso de área com relação à área do triângulo que queremos calcular. E a solução para isso, claro, dividir em mais partes. Então a pergunta agora é, como aumentar indefinidamente o número de divisões desse intervalo? E aí existe um conceito em matemática que serve para isso. Nós fazemos o número de divisões tender a infinito. Isso leva naturalmente à ideia de limite. Em resumo, nós temos um intervalo de A até B, dividimos em um número n de partes, calculamos a área de cada um dos retângulos construídos e fazemos o número de divisões tender a infinito. E agora estamos prontos para entender o caso geral. Agora você tem uma função qualquer, f de x, e aqui uma representação do que seria o gráfico dessa função. E agora queremos saber qual é a área da região que fica abaixo do gráfico da função, só que limitado pelo intervalo de A até B. O processo já fizemos várias vezes. Você tem várias áreas. A área do primeiro nós vamos escrever como f de x1 ΔX1. A área do segundo, f de x2 ΔX2. Até a área do enésimo, que vai ser f de xn ΔXn. A área que nós estamos procurando, que é a área embaixo do gráfico da função, vai ser dada aproximadamente pela soma das áreas dos retângulos, ou seja, a área 1 mais a área 2, etc., até a área n. Essa primeira área é f de x1 ΔX1, e assim por diante até a última, que é f de xn ΔXn. Uma forma compacta de representar essa soma é a área que nós estamos querendo é aproximadamente igual à soma de várias parcelas da forma f de xi ΔXi, onde i varia de 1, 2, 3, começando em 1, até o último valor que é n. Então, essa é a forma compacta de representar essa soma. E, finalmente, nós fazemos o número de divisões tender para infinito, ou seja, nós começamos com a soma f de xi ΔXi, várias areazinhas com i variando de 1 até n, obtive o valor dessa soma, faço o número de divisões tender para infinito, e esse valor é possível provar que é exatamente a integral da função f de x dx no intervalo de A até B. E esse é um dos conceitos mais importantes de qualquer curso de cálculo. E é extremamente importante que você entenda todo esse processo, porque é através dele que vamos chegar no conceito de integral dupla. Então, eu me despeço por aqui e te espero na próxima aula para começarmos a estudar integral dupla. Até lá!